Fala, guerreiro! O professor Max Lima aqui com vocês para dar início ao nosso módulo aqui de aulas sobre a Lei de Drogas, Lei 11.343/06. Se você não me acompanha, me segue lá nas redes sociais, meu Instagram é @profmaxlima. Acompanha lá para você garantir aí várias dicas de prova, questões e também várias orientações para auxiliar você aí, ó, a chegar até a tão sonhada aprovação. Pode contar comigo aí. E agora, nessa aula, abordando aqui a Lei de Drogas, você vai saber tudo o que é necessário para você gabaritar essa lei tão importante e tão cobrada aí em concursos e concursos. Então, olha só, o que é que a gente vai ver agora? Como a gente vai abordar uma lei muito grande, eu vou fazer aqui uma divisão de forma didática para você já ir mapeando aqui os pontos necessários e também os pontos aqui que a gente vai abordar no nosso curso. Olha só, primeiro de tudo, você precisa saber que é uma lei grande, só que eu vou fatiar ela aqui e vou te mostrar o que é necessário você saber aqui com mais aqui conhecimento. Por quê? Porque tem coisas que caem mais em prova do que outras coisas. E como é uma lei grande, eu vou ministrar aqui no quadro tudo que é necessário para você fazer essa divisão. Primeira coisa que você precisa saber, olha só. Eu tenho aqui nessa nossa lei de drogas, vou ter um aspecto administrativo, ou seja, eu vou falar coisas que não estão relacionadas aos crimes em espécie. Eu vou falar de um aspecto aqui administrativo. Depois eu vou ter a parte que fala dos crimes e das penas. E depois eu vou ter uma parte aqui processual. Então eu vou abordar aqui essa divisão no quadro para você ter uma noção do que é que a gente vai estudar aqui no nosso curso sobre a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Olha só, primeiro de tudo, bora estudar aqui, ó, a parte administrativa da nossa Lei de Drogas. Ela vai do artigo 1 até o artigo 26A. Essa é a primeira parte que a gente vai estudar no nosso curso. Beleza, Max? Me dá uma introdução sobre essa parte administrativa. Olha só, primeira coisa que você precisa saber é que a nossa Lei 11.343/06, ela institui o CISNAD. Olha só. Essa nossa Lei de Drogas, anota aí, a Lei de Drogas, ela institui o CISNAD, ela cria o CISNAD. Max, e o que é o CISNAD? É o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas. Então, se vier caindo aí na sua prova, perguntando o que foi que a Lei de Drogas fez, ela instituiu, ela criou o Sistema Nacional de Política Pública sobre Drogas, o CISNAD. Beleza, Max. A Lei de Drogas, Lei 11.343/06, criou o CISNAD. Mas qual é o objetivo do CISNAD? Qual é a finalidade do CISNAD? Olha só o que é que o CISNAD vai fazer. Ele vai articular, vai integrar, vai organizar, vai coordenar atividades relacionadas, ó, com a reinserção social do dependente, atenção ao usuário dependente, prevenção ao uso indevido de drogas e a repressão à produção não autorizada, ou seja, os crimes. Olha só, o que é que você precisa entender? O CISNAD, quando eu falo aqui de prevenção, quando eu falo aqui de reinserção social, é no seguinte sentido. A Lei de Drogas, veja bem isso, a Lei de Drogas ela não está preocupada em punir apenas o traficante, aquele cara que está vendendo drogas ali de forma não autorizada, aquele cara que está importando, exportando, mandando droga para o exterior, ou até mesmo aqui fazendo comércio ilegal de drogas. A Lei de Drogas não está preocupada apenas em punir essa pessoa. Ela também está preocupada em garantir aqui uma prevenção para que a droga não chegue ao usuário, para que a droga aqui não chegue a uma pessoa, para que a droga não fique aqui em circulação no território nacional e acaba aqui atingindo a saúde pública. A Lei de Drogas, ela está preocupada aqui com o dependente e também com o usuário. É por isso que quando eu falo que o CISNAD, ele vai agir aqui com atividades relacionadas com a prevenção ao uso indevido de drogas. Então veja, a Lei de Drogas ela vai ter que ter uma política pública voltada para isso, para a prevenção. Ela está preocupada com o usuário, está preocupada com o dependente. Só para você ter já aqui conhecimento, olha só. Antigamente, a antiga Lei de Drogas trazia aqui uma pena de detenção para quem tinha aqui a posse de drogas para consumo pessoal. Olha só. O cara estava com uma quantidade ali de drogas para consumo pessoal e ele podia ganhar uma detenção por conta disso. Hoje não existe mais, Se o cara está ali com uma pequena quantidade de substância, por exemplo, para o consumo pessoal, nessa característica aí, se ele tiver
portando para consumo pessoal, ele não vai receber uma pena privativa de liberdade. Ele pode receber aqui, por exemplo, uma advertência, ou até mesmo aqui uma prestação de serviço à comunidade, ou até mesmo aí outra medida. Então, ou seja, a lei de drogas ela não está preocupada em punir aquela pessoa ali que tem ali em sua posse drogas para o consumo pessoal. Ela está preocupada o quê? Com a prevenção, com a reinserção social daquela pessoa. E a lei de drogas está preocupada também em punir o traficante, aquele que vende, aquele que importa, aquele que exporta. Então, quando eu falo que o CISNAD ele tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar atividades relacionadas com a reinserção social do dependente, é nesse aspecto. A lei de drogas vai querer pegar aquela pessoa que está ali dependente químico daquela substância, aquela pessoa vai precisar voltar para a sua reinserção social. Atenção ao usuário e dependente, eu vou ter várias políticas públicas voltadas para essas pessoas. Prevenção ao uso indevido de drogas, várias políticas voltadas para a prevenção. E também a repressão, a repressão aqui, a produção não autorizada. A lei de drogas vai punir quem trafica, quem importa aqui, por exemplo, maquinário para praticar tráfico de drogas, quem faz aqui a associação para o tráfico, quem financia o tráfico de drogas. Então, tudo isso também vai ser punido. É a repressão, a produção aí não autorizada, que são os crimes previstos na lei de drogas. Então, todas essas atividades aqui estão relacionadas aqui, vão ser implementadas e vão ser aqui vão ser todas aqui estudadas na nossa lei de drogas, nesse aspecto aqui administrativo, que vai do artigo 1º até o artigo 26. Nessa parte administrativa, a gente não vai falar de crimes, a gente vai focar aqui na prevenção, a gente vai focar aqui na reinserção social. Então, o que é que você precisa saber? Agora, o que é que você precisa saber para você matar aqui o ponto-chave dessa parte administrativa? Ó, disso aqui tudinho, do artigo 1 ao 26... Para resumir aqui o que é que a gente vai estudar nesse monte de artigo, do 1 ao 26. A gente vai ver aqui que vai ter um tratamento jurídico diverso. Max, o que é um tratamento jurídico diverso? Olha só, o dependente, ou seja, o dependente e o usuário vai ser tratado de forma diferente em relação aí ao traficante. Ou seja, eu vou ter aqui um objetivo. O objetivo é estabelecer um tratamento jurídico diverso entre o usuário e o dependente. Essas pessoas, elas são totalmente diferentes aqui daquele cara que pratica crime, daquele cara que pratica o tráfico de drogas. Por quê, Max? Porque aqui eu estou falando de um caso de saúde pública. Eu não estou falando de um caso de polícia. Eu não posso tratar o usuário ou o dependente como um criminoso que merece uma pena privativa da liberdade. Essas pessoas, elas merecem uma prevenção, merecem aqui uma atenção do Estado, uma mão amiga do Estado, por isso que eu vou ter prevenção, reinserção social, políticas públicas. Então, para resumir essa parte administrativa, o objetivo vai ser um tratamento jurídico diverso. Aqui, o do usuário dependente vai ser diferente daquele traficante, vai ser diferente aí daquela pessoa que vende drogas, que vai estar submetida aí, por exemplo, a uma pena de reclusão de 5 até aí 15 anos e também o pagamento de multa. Ao passo que aquela pessoa que tem drogas ali para o consumo pessoal vai estar submetido não a uma pena privativa de liberdade, mas a uma advertência, a uma prestação de serviço aí à comunidade, ou até mesmo aí outra medida aí, e que não vai ser a pena privativa de liberdade. Então, o ponto-chave dessa nossa parte administrativa é que é o tratamento jurídico diverso. Beleza, isso tudo a gente vai estudar com muita profundidade. Do artigo 1 até o 26, a gente ainda vai voltar nesse aspecto aqui administrativo e a gente vai aprofundar ainda mais. Aqui é só para você já ter uma noção do que a gente vai ver primeiro aí na lei de drogas. Beleza, superado essa parte administrativa, eu vou ter outra parte aqui na lei de drogas que a gente também vai estudar. Que parte é essa, Max? É o aspecto criminal, que vai falar dos crimes e das penas. Eu vou separar aqui, ó, como segunda parte. Parte criminal. Isso aqui é uma divisão didática para você ter noção do que é que a gente vai estudar aqui na nossa lei de drogas. Olha só, teve a parte administrativa, que eu falava de políticas públicas em relação aí à prevenção, à reinserção social do usuário e do dependente. Aqui, na parte 2, eu vou falar do aspecto criminal. Quais são os crimes alencados aí, inseridos na nossa lei 11.343/06. Então, a parte criminal, ela vai do 27 ao 47. Ó. Artigo 27 ao 47.
e 7. Max, o que é que vai ter nesse monte de artigo? 27 ao 47, que é a parte criminal. Eu vou falar dos crimes e das penas. Eu vou falar aqui, ó, dos crimes e das penas. Ou seja, vou falar aqui do crime de tráfico de drogas, do crime de financiamento aí para o tráfico de drogas. E é importante que você saiba que essas penas, elas podem ser, ó, essas penas podem ser de forma isolada, cumulativa e também substituída a qualquer tempo, ouvido aí o Ministério Público e também o defensor. Olha só, quando eu for falar aqui dos crimes, eu vou tipificar cada artigo e vou exemplificar se ele é equiparado a hediondo ou se ele não é equiparado a hediondo. Eu tenho vários crimes na lei de drogas e você precisa saber quais são os equiparados a hediondo e quais são os que não são equiparados a hediondo. Como assim, Max? Olha só, eu vou exemplificar para você. Existe a lei 8.000, olha só, existe a lei 8.072. Que lei é essa, Max? É a lei que institui os delitos hediondos. Essa lei é a lei dos crimes hediondos. Max, o que é que tem essa lei? Essa lei vai tipificar vários delitos hediondos, por exemplo, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, genocídio, vários delitos. Tem vários delitos aqui nessa lei. Por que é importante você saber isso? Porque os delitos considerados aqui hediondos, eles não vão caber fiança, indulto, graça e anistia. Bizu, os crimes hediondos não cabe figa. Ou seja, ó, não cabe figa. Isso os delitos hediondos. Max, o que é o figa? F de fiança, I de indulto, G de graça e A de anistia. Então, os crimes tipificados na lei 8.072 não cabe fiança, indulto ou graça ou anistia. Mas por que você está falando isso aqui? Porque eu também tenho os crimes que são equiparados a hediondo. Max, quais são os crimes aqui que são equiparados a hediondo? Eu tenho a tortura, eu tenho aqui o terrorismo, e eu tenho aqui, ó, o tráfico. Tráfico de quê? Tráfico de drogas. Então, basicamente, você precisa saber o seguinte. A Lei 8.072 institui os crimes hediondos. E eu também tenho a tortura, o terrorismo e o tráfico, que não são crimes hediondos. São crimes equiparados a hediondos. Ó. Isso daqui são crimes, ó, equiparados a hediondos. Max, qual é a diferença da Lei 8.072, que institui vários crimes hediondos, da tortura, o terrorismo e o tráfico, que são crimes equiparados a hediondos? Olha só, em regra, são quase que a mesma coisa. Esse nome aqui, equiparados, ou até mesmo aqui, só os crimes hediondos ser um nome equiparado, isso aqui você vai usar para fins de prova. Você não vai poder aqui misturar os conceitos. Mas na prática é quase a mesma coisa. Por quê? Porque tanto os crimes equiparados a hediondos, como os crimes hediondos, eles não vão caber fiança, indulto, graça e anistia. Você precisa saber a diferença para fins de prova. Mas em regra aqui é praticamente quase aí a mesma coisa. Ou seja, o que é que eu quero falar para você? Que o tráfico, ele é um crime, ó, equiparado a hediondo. E por ser um crime equiparado a hediondo, ele não vai caber a fiança, o indulto, a graça e a anistia. Só que veja bem, quando eu falo aqui, ó, do crime de tráfico de drogas, é o crime de tráfico. Por quê, Max? Porque eu vou ter vários crimes aqui na nossa Lei 11.343/06 que não são equiparados a hediondo. Por exemplo, a associação para o tráfico, olha, veja, é a associação para o tráfico. Ela não é o crime de tráfico de drogas. A associação para o tráfico não vai ser crime equiparado a hediondo. Então, isso aqui já é para você ter uma visão. Não se preocupe que agora eu vou destrinchar todos os crimes e você vai saber quais são os equiparados a hediondos e quais são os que não são equiparados a hediondos. Então, lembre-se, quando o tráfico for equiparado a hediondo, não vai caber fiança, indulto, graça e anistia. Agora, quando esse crime de tráfico de drogas
não for equiparado a hediondo, eu não vou aplicar aqui esses institutos. Então, você já pegou aqui o bizu, que os crimes equiparados a hediondos não cabe figa, fiança, indulto, graça e anistia. Então, bora aqui, ó, para o primeiro crime, que é o crime do artigo 28. Ó. Max, o que é que tem no artigo 28? Que a gente vai estudar nas próximas aulas aí com mais profundidade, mas você já precisa saber que o artigo 28 é o porte de drogas para consumo pessoal. Ó. Porte, drogas para consumo pessoal. Aqui, ó, isso aqui é um crime, tá? O cara que está portando drogas para consumo pessoal está praticando um crime. Crime de onde, Max? Do artigo 28. Só que veja bem, uma curiosidade já para você ir anotando. Esse cara que está portando drogas para o consumo pessoal, ele não vai estar submetido a uma pena privativa de liberdade. Ele aqui, por exemplo, ele pode receber uma pena de advertência, uma pena aqui de prestação de serviço à comunidade, ou até mesmo aqui uma medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Então, veja, tem pena, mas não é pena privativa de liberdade, caso ele esteja aí portando drogas para o consumo pessoal. A pergunta que não quer calar, Max, é um crime equiparado a hediondo ou é um crime não equiparado a hediondo? Anota isso aqui para você já ir destrinchando todos os crimes aqui da lei de drogas. O artigo 28, ele não... Ó, é um crime não equiparado a hediondo. Então já anota. Esse artigo 28 não será equiparado a hediondo. Beleza. Superado o artigo 28, que é o porte de drogas para consumo pessoal, a gente vai ter aqui o artigo 33. O artigo 33. Artigo 33. O artigo 33 caput, que é o crime aqui de tráfico. Olha só, eu vou ter aqui o caput. Max, o que é que diz no artigo 33 caput? Ó? Por exemplo, você importar ou até mesmo exportar sem autorização legal drogas, uma substância aí, que está proibida aqui no território nacional, de acordo aí com a portaria 344, ou seja, você está praticando aqui o crime de tráfico de drogas. Se você fizer isso, pode estar aqui configurado no artigo 33 caput. Max, e esse crime? Como é que vai ser aqui ele? Ó? Esse crime de tráfico de drogas, tráfico de drogas, ele vai ser um crime equiparado. Tráfico de drogas vai ser um crime equiparado a hediondo. Max, se ele é um crime equiparado a hediondo, se é um crime equiparado a hediondo, então já não vai caber o quê? O FIGA. Não cabe o FIGA. O que é o FIGA? Fiança, indulto, graça e anistia. Então, o cara que é preso, segundo o artigo 33 caput, que é o crime de tráfico de drogas, não vai poder aqui pagar para responder aí em liberdade provisória. Por quê? Porque não cabe fiança. Mas veja bem, ele pode obter aqui a liberdade provisória, ou seja, sem o pagamento aí da fiança. O que não pode é a fiança. O que não pode é a fiança. Por quê? Porque é um crime inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto. Por quê? Porque é um crime equiparado a hediondo. Beleza, esse é o artigo 33 caput, que é o crime de tráfico de drogas, só que eu também tenho as condutas equiparadas ao tráfico. Olha só. Esse crime de tráfico de drogas tem uma reclusão de 5 a 15 anos e também o pagamento de multa. E eu tenho aqui algumas condutas que são equiparadas ao tráfico. Ou seja, essas condutas que eu vou colocar agora no quadro, se o cara praticar alguma dessas condutas, é como se ele estivesse praticando o tráfico de drogas. São condutas equiparadas aí ao tráfico. Olha só quais são essas condutas. Elas estão previstas no artigo 33, parágrafo 1º, são as condutas equiparadas aí ao tráfico de drogas. Eu vou ter aqui a do inciso 1, a do inciso 1, a do inciso 2, a do inciso 3 e a do inciso 4. O que é que diz aqui a do inciso 1? Ó? Por exemplo, o cara vende, produz matéria-prima, insumo, ou até mesmo aqui produto químico. Produto químico destinado o quê, Max? À produção de drogas. Por exemplo,
o cara tem aqui uma quantidade elevada de cafeína e até outros aqui produtos químicos, várias coisas aqui relacionadas aqui ao insumo, matéria-prima, cafeína, outros produtos químicos também. E a finalidade dele com esses produtos, com essa matéria-prima, com esses insumos, a finalidade dele é produzir drogas. Ele pode estar sendo enquadrado aqui no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Por quê? Porque ele tem matéria-prima, insumos ou até mesmo aqui produtos químicos destinados à preparação de droga. Mais na frente a gente vai estudar esse delito aqui com mais profundidade. A do inciso 2º, ó, é aquela pessoa que cultiva, por exemplo, plantas destinadas aí ao também tráfico de drogas. E no inciso 3º, a gente vai ver aqui, ó, quem tem um local, por exemplo, aí, ó, destinados aí também ao tráfico de drogas. E a figura aqui do inciso 4º, a gente vai falar do agente policial disfarçado. A gente também vai aprofundar no nosso estudo. Então, qualquer dessas condutas aqui do parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3, são condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Então, se são condutas equiparadas ao tráfico, ou seja, vão ter as mesmas penas do artigo 33 caput, então também são crimes equiparados a hediondo. São condutas equiparados a hediondos. Beleza. Então, finalizamos aqui o artigo 33, parágrafo 1º, só que a gente também vai continuar aí destrinchando quais são os outros delitos tipificados na nossa lei de droga. Então, já anotou? Ó, você já anotou? Bora continuar. A gente parou aqui no artigo 33, ó, parágrafo 1º, e agora a gente vai ver o que é que tem aqui no artigo 33, parágrafo 2º. Vamos ver se é um crime equiparado a hediondo ou não, para você já ir anotando aí e a gente ir destrinchando a nossa lei de drogas. Então, a gente tem o artigo 33, parágrafo 2º. Qual vai ser o crime aqui tipificado nesse artigo? Ó? É o auxílio ao uso aí de drogas, auxílio ao uso indevido de drogas. Auxílio ao uso de drogas. E lá no artigo 33, parágrafo 3º, artigo 33, parágrafo 3º, a gente vai ter aqui a figura do uso compartilhado, ó, do uso compartilhado. E a gente vai ter aqui no artigo 33, parágrafo 4º, a figura do tráfico privilegiado. Marcos, o que é o tráfico privilegiado? Olha só. Nessa figura aqui do artigo 33, parágrafo 4º, o cara praticou o crime de tráfico. Só que veja bem, o cara era primário, ele tinha bons antecedentes, ele não se dedicava à atividade criminosa e não integrava organização criminosa. Essa pessoa que preenche isso aqui tudinho de forma cumulativa, ele vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado com o que, Max? Com a redução de pena. Ele praticou um tráfico, só que o tráfico dele vai ser privilegiado, porque ele era primário, bons antecedentes, não integrava aí a organização criminosa, não se dedicava a atividades criminosas. E esse crime que ele praticou de tráfico de drogas também não vai ser equiparado a hediondo. Essa é a figura do artigo 33, parágrafo 4º. Todos esses tráficos aqui que eu coloquei, ó, do parágrafo 2º, 3º e 4º, são condutas aqui que serão consideradas crimes comuns, ou seja, não serão equiparados a hediondo. Como são crimes aqui considerados comuns, ó, também, ó, não equiparados a hediondo. Então, já aqui já sai uma questão de prova. Se perguntar se o tráfico privilegiado é um crime equiparado a hediondo, vai estar errado. Por quê? Porque o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, assim como também a figura do uso compartilhado e também ao auxílio aí ao uso indevido de drogas. Todas essas condutas não são equiparadas a hediondo. Só que a gente vai e continua aí abordando todos os crimes previstos na nossa lei de droga. Lá no artigo 34, a gente tem aqui o uso de maquinário. Artigo 34.
a gente tem aqui a figura do maquinário para o tráfico. Maquinário para o tráfico. Olha só, a figura aqui do maquinário para o tráfico é um delito aqui que é equiparado a hediondo. É equiparado a hediondo. Em breve a gente vai estudar todos esses crimes. Estou só exemplificando aqui quais são os considerados hediondos e quais os não são considerados aí hediondos, já para você ir mapeando no seu caderno e você já matar aí várias questões de prova. Depois, no artigo 35, a gente vai ter aqui o crime de associação para o tráfico. Associação para o tráfico. Esse crime aqui, ele não é equiparado a hediondo. Não equiparado a hediondo. Ou seja, se ele é um crime não equiparado a hediondo, então aquela regra lá do FIGA, ou seja, que não cabe fiança, indulto, graça e anistia, não se aplica aqui. Por quê? Porque é um crime não equiparado aí a hediondo. Depois da figura lá do artigo 35, que é o crime de associação para o tráfico, a gente tem a figura do artigo 36, que é o financiamento para o tráfico. Artigo 36, que é o financiamento para o tráfico. Max, o que é isso aqui? Imagina que o cara é empresário, ele tem várias lojas de carros. Ele fatura aí 500 mil por mês, só que ele acha pouco. Ele é um empresário grande, quer ganhar mais dinheiro. Aí ele pega ali 2 milhões de reais, ele pega o dinheiro dele, chega para um traficante e fala, olha, cara, eu vou te dar esses 2 milhões de reais, eu quero que você faça aí o tráfico de drogas e eu quero que você me devolva aí uns 20 milhões. Eu estou aqui injetando dinheiro para você trabalhar. Trabalhe aí para mim, comece a praticar o tráfico de drogas, depois me dê um retorno aí com uma porcentagem aí elevada, porque eu estou investindo um dinheiro alto para você poder praticar o crime de tráfico. Ou seja, o cara, ele não está colocando ali a mão na massa, ele não está vendendo, ele não está ali exportando drogas, ou até mesmo importando. Ele está o quê? Injetando dinheiro aí para que uma pessoa pratique o tráfico de drogas. É o financiamento para o tráfico. Esse crime aqui do artigo 36 é um crime equiparado a hediondo. Só que quando chega aqui no artigo 36, não para por aqui. A gente também tem algumas figuras que a gente também precisa estudar. Então, copia aí, ó, todos esses delitos, ainda não acabou. Paramos aqui no artigo 36. E a gente vai ter agora o artigo 37. Ainda não acabou. O que é que a gente vai ter aqui, Max? Olha só. Artigo 37. Bora ver o que é que traz, se é um crime equiparado a hediondo ou não. Então a gente já viu aqui o financiamento para o tráfico de drogas. Agora a gente vai ver aqui a colaboração para o tráfico. Colaboração para o tráfico. Olha só, essa colaboração para o tráfico é um crime que ele vai ser equiparado a hediondo. Equiparado a hediondo. Max, que crime é esse aqui? Por exemplo, é o fogueteiro. Aquele cara lá que avisa, por exemplo, quando a polícia ali vai fazer aqui a prisão em flagrante de alguém aqui que está num ambiente aqui vendendo drogas de forma ilegal, é o fogueteiro. Ele vai estar aqui avisando as pessoas, ele vai estar colaborando aí para o tráfico de drogas. É um crime equiparado a hediondo. Depois, Max, lá no artigo 38, eu vou ter aqui a figura, ó, de quem vai prescrever, ou ministrar culposamente drogas. Olha só,
A figura aqui de quem prescrever ou ministrar culposamente drogas vai estar prevista aqui no nosso artigo 38. É importante que você escreva aqui, ó, que é um crime não equiparado a hediondo. Não equiparado a hediondo. Ou seja, se o cara prescrever ou ministrar drogas dolosamente, artigo 33 caput. Se o cara prescrever ou ministrar culposamente drogas, vai estar previsto aqui no artigo 38. Ou seja, no artigo 38 é a forma culposa, lá no artigo 33 caput aí vai ser de forma dolosa. Já é uma grande observação para você já ir matando aí questões de prova. Lembrando também que quando eu falar de prescrever e ministrar, você pode associar, por exemplo, aí a médico, ou até mesmo aí a dentistas aí, que estão aqui abrangidos por essa lei. Então, olha só, a gente já viu aí quase todos os delitos, bora continuar aqui abordando quais são os equiparados a hediondo e quais os não são equiparados a hediondo. Então, lá no artigo 39, a gente vai ter aqui a figura, no artigo 39, de quem dirige aqui, ó, embarcação, ou até mesmo aqui a aeronave, após o consumo de drogas, ó. Embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Por exemplo, o cara pega lá o seu barco, né? Aí ele tá lá na beira-mar, aí ele começa a usar drogas, cocaína, várias drogas aí ele começa a colocar várias pessoas ali em risco, ele começa a pegar lá o seu barco, a passar ali pela beira ali do mar, colocando vários banhistas ali em risco. Veja, é um crime tipificado aqui no nosso artigo 39. E esse crime é não equiparado a hediondo. Não equiparado a hediondo. Beleza. Depois da figura aqui do artigo 39, a gente vai ter a figura do artigo 40. Marcos, o que é que vai ter no artigo 40? São os aumentos de pena. Aumentos de pena. Aumento de pena. A gente vai ter vários aumentos de pena que a gente vai estudar aqui nas nossas aulas. Por exemplo, o cara tá mandando droga lá para a Bolívia, ou até mesmo aqui tá pegando droga da Bolívia, trazendo para o Brasil, ou até mesmo aqui mandando drogas para outro estado, ou até mesmo aqui recebendo de outro estado. São várias figuras aqui que eu vou ter o aumento de pena. E lá no artigo 41, a gente vai ter artigo 41, a gente vai ter aqui a hipótese da colaboração premiada. Beleza. Isso tudo aqui a gente vai ver na nossa parte criminal da nossa lei de drogas. Só que a gente também vai ter outra parte que a gente também vai estudar aqui no nosso curso. Que parte é essa, Marcos? Então anota tudo que eu te passei sobre a parte criminal, que agora a gente vai estudar. O que é que a gente vai estudar, né? Na verdade, eu estou aqui mapeando o que a gente vai estudar, que é a nossa parte processual. Lá na nossa parte 3 aqui, ó, parte 3, ó, parte processual. Marcos, o que é que a gente vai estudar aqui nessa parte aqui processual, que vai do artigo 48 até o 75, ó. Artigo 48 ao 75. A gente vai estudar aqui, por exemplo, ó, o procedimento penal. O procedimento penal. A gente vai estudar aqui também, nessa nossa parte processual, como é que vai desencadear aqui, ó, as investigações. A gente vai falar, ó, das investigações. E a gente também vai falar aqui, na nossa parte processual, da instrução criminal. Da instrução criminal. E também a gente vai estudar aqui das destinação de bens, e também aqui da cooperação
da cooperação internacional, ó, da cooperação internacional. Beleza, isso tudo a gente vai ver aqui na nossa parte processual. Então já anota aí, que agora eu vou apagar, você anota, porque agora exemplificando tudo que a gente viu até agora. Resumindo, o que foi que você quis dizer, Max, nessa aula? Eu quis dizer que eu tenho uma lei, lei 11.343/06, ó. E ela vai ter três partes. A primeira, a parte administrativa. Depois, eu tenho a parte criminal. E depois eu tenho aqui a parte processual. Max, onde é que tem mais questões de prova? Sem dúvida alguma, em se tratando de carreiras policiais, é aqui, ó, parte criminal. A gente vai falar do tráfico de drogas, vai falar aqui do usuário, vai falar aqui do artigo 28, que é o crime aqui de porte de drogas para consumo pessoal. Tem muita questão sobre o tema, aumentos de pena, a gente vai falar aqui da associação para o tráfico, muita questão prevista aqui, mais da metade das questões. Então, ó, mais da metade das questões estão previstas onde, Max? Nessa parte aqui criminal, que a gente fala do artigo 28, do 33, 33 caput, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º. Então, o seu foco maior tem que ser aqui, ó. Seu foco maior. Por quê? Porque é onde tem uma maior variedade de questões. Max, e essa parte aqui processual é onde menos tem questões. Aqui cai mais para delegado, juiz, defensor público, promotor. Essa parte aqui processual, as questões dessas áreas jurídicas, é onde tem mais questões. Para a área policial, de polícia penal, guarda municipal, PM, agente da PC, essa parte assim, o que cai mais é essa parte criminal, que a gente viu aqui o que é previsto nessa parte. Max, e a parte administrativa? Tem muita questão, também tem muita questão. No nosso curso aqui a gente também vai aprofundar aqui essa parte administrativa, também tem muita questão desse aspecto aqui administrativo, mas não se compara à quantidade existente da parte aqui criminal. Então o que é que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente já vai começar a abordar essa parte criminal. A gente já vai direto onde tem mais questões. Aí o que é que a gente vai fazer? Terminamos de abordar a parte criminal, falamos de todos os crimes, aí a gente vai e aborda o aspecto administrativo. Por que eu vou fazer isso com vocês? Porque onde tem mais questões é na parte criminal. Onde tem mais decisão do STF, do STJ, é na parte criminal. Então a gente vai detonar essa parte, depois a gente vai ver aqui o aspecto administrativo e o processual, que tem uma menor incidência em prova. Então, se você gostou da aula aí e está assistindo pelo YouTube, deixa o teu comentário e não esquece aí de me seguir nas redes sociais. Acompanhe aí o próximo bloco aí para a gente dar continuidade à nossa lei de drogas, Lei 11.343/06. E conta aí comigo para atingir a tua aprovação. Tamo junto!